E faz Foi muito mesmo. tempo, e era aquele primeiro contato. Então, eu estou achando importante também ouvir cada uma das organizações, né? Ter essas conversas também individuais, para ver como que a gente pode se apoiar, né? Colaborar um pouco aí com o plano de intervenção de vocês, né? Vamos ver como que estão os olhares depois desse percurso. Eu gostaria que a gente conseguisse fazer um pouquinho aqui. Mas é isso, eu sempre fico muito na dúvida se todo mundo se sente à vontade, né, de, de falar aqui, né, no grande grupo. Tem gente que não, tem gente que sim. Mas eu acho que a gente também já está mais com mais intimidade, né? Tá mais fácil agora. Eu acho que agora tá mais gostoso da gente conversar aqui todo mundo junto. Eu não vi, sabia, as confirmações, mas a maioria das pessoas que me responderam, eu acho que só teve um grupo, uma organização que escreveu que não ia poder estar Acho que hoje. é o Tiago, que falou que ia tentar, mas não ia conseguir. E tinha uma outra pessoa que disse que ia tentar, mas não sabia se a conexão ia dar certo. Acho que eram É, duas pessoas que tinham falado. então vamos, é isso, né? Deixar gravado também é de É, eu já hoje. pus. E na verdade, Pra, quando acabar, nós vamos até ter saudade, né? Porque agora a gente já tá quase amigo já, é, já mas vai eu se acho que a gente pode continuar conversando. compartilhando experiências, né? Assim, eu queria também poder conversar um pouco com vocês sobre os planos de intervenção, né? Eu é, já acessei, assim, né, durante a minha vida, alguns materiais que eu acho interessantes, que a gente pode compartilhar aqui. Enfim, eu acho que é um pouquinho isso. Tem bastante gente entrando, né, ainda. Já abri aqui o Tem, chat. você quer que eu já passo para você? Não, ainda não. Pode, vamos segurar mais. Tudo bem segurar mais 2 minutinhos? Porque são Sim, 10h37, vamos segurar até 10h40. tá. Mas. E aí eu acho que algumas dúvidas também, né, que surgiram aí, é, que vocês me perguntaram também, acho que expor aqui para vocês, né? Porque pode ser dúvida de. Eu acho que também muita gente também não tem dúvida ainda na estação 3, na história do plano, porque não chegou lá. E aí também, né, quando a gente mergulha mesmo, né, na estação, é que as dúvidas começam a aparecer. Né? Antes é mais difícil mesmo, que você fica imaginando como vai ser, mas na hora que a gente senta mesmo com a equipe para fazer, aí que o bicho pega mesmo. Aí que a gente fala, eita, como que a gente vai pensar, que situação desafiadora. Aí teve grupo que me perguntou se a situação desafiadora acabou aparecendo a mesma situação tanto para o desenvolvimento institucional quanto para o desenvolvimento integral. Então tem muita coisa aí que vai aparecer de dúvida nesse momento. Cortando, ó. Eu Que? acho que é a nota original. Eu tô coitando? Acho que sim. Cortou muito? Cortou o nome do cara. Ixi. Será que é? Não? Ah, não. É que tem microfone aberto, eu vou mutar. Vamos lá. Vocês viram que também está chegando no final do percurso e eu estou começando a aprender a mexer aqui, né? Legal isso. Importante. Mas eu não estou ainda com a bola, né? Para mutar. Elisiane muta. Espera aí que eu já te passo. Tá bom. Ó, tornar anfitrião. Agora é contigo. Eba, legal. Bom, gente, também não esquecendo que hoje é um dia bem forte, muito importante, né? Dia 20 de novembro, Consciência Negra, e a gente está falando aqui bastante, né, em diversidade, em equidade, e por que que essa data existe, né? Por que que a gente ainda tem que batalhar, por que que a gente ainda tem que lutar, por que que a gente ainda fala de racismo, por que que a gente fala. Alguém me pediu material, né, que eu mandei até aquele primeiro texto nosso, que era aquele texto de apresentação que falava um pouco sobre os marcadores sociais, falava um pouco sobre a história da democracia racial aqui no Brasil, e, e eu acho que é isso, eu acho que é um dia para a gente pensar bastante nisso, né? Assim, bastante nessa luta antirracista, porque ontem mesmo, não sei se vocês ficaram sabendo que teve uma pessoa que morreu num supermercado, né? Agredido. Então a gente realmente, né, olhando, se a gente olhar realmente assim para o Brasil e para toda
história a gente consegue nitidamente, assim, né, ver quem são as pessoas marginais, quem são as pessoas pobres, quem são os, né? Então, que a gente tem vários desses grupos, né, que a gente chama de minorias majoritárias. Minorias porque são grupos de minorias, né? Mas majoritárias porque é a maior parte da população, se a gente for pensar em Brasil, né? Inclusive por isso que todas as organizações existem, né? Porque a gente tem que ainda atender, né? Porque teoricamente o Estado deveria garantir isso para a gente, né? Porque antes todo mundo vivia coletivamente, todo mundo pescava, todo mundo colhia e todo mundo vivia em harmonia. De repente alguém vinha, alguém roubava durante a noite e ninguém via, né? E a gente resolveu fazer um contrato social. E nesse contrato social, a sociedade ela decidiu dar todos os seus poderes para o Estado se organizar e garantir para a população o bem-estar social, que é saúde, educação, transporte, alimentação, vestuário, e, enfim, tudo isso, só que a gente não tem, né? E alguns povos muito menos, né? Então, a gente tem uma história do Brasil muito forte, muito delicada, que não é ensinada nas escolas, né? A gente sabe muito bem disso, né? Que a gente fala que é a história dos mudos, né? A gente só fala dos heróis, a gente não vê muita conexão nas aulas de história. Né, a história, enfim, ela já é escrita pelos letrados, né? Então, quem que eram os letrados daquela época? Quem conseguiu deixar um registro? Né? Então, uma coisa que liga muito com o processo que vocês fazem aí no território, alguém falou ontem de fazer um diagnóstico, mais do que um diagnóstico, né? Um reconhecimento territorial, um mapeamento, a oralidade. Né? Assim, qual que é a importância da gente deixar registradas nossas histórias? Né? Não sei se vocês conhecem o Museu da Pessoa. Alguém já ouviu falar? Eu quero ver todo mundo, não quero ficar me olhando aqui. O Museu da Pessoa é um museu bem interessante que tem aqui em São Paulo, que ele acredita que todas as pessoas têm o direito de eternizar suas histórias. Então, pessoas e instituições, né? Então, ela deixa registrado, você conta uma história, e é um museu virtual, onde todo mundo pode visitar a história de todos nós, né? De todas as instituições, né? Tudo que é história e todos os desacontecimentos, né? Que valoriza os desacontecimentos, valoriza os invisíveis, né? As histórias silenciadas, né? Durante toda essa história do Brasil. Então, queria depois, né, assim, que vocês ficassem com essa reflexão de hoje, assim, né, do quanto a batalha ainda é grande, do quanto a gente enfrenta isso cotidianamente. Vocês devem ver aí pelo território de vocês. Eu acho que esse medidor social, né, é mais forte, né? Então, você tem uma vulnerabilidade e uma diferença com mulheres, com adolescentes, com crianças, com negros, com indígenas, com ciganos, com velhos, né? E quanto mais você, né? Só que às vezes você é mais de uma coisa, né? Às vezes você é uma mulher negra com deficiência e velha. Aí lascou. Né? Então, quanto mais você está dentro dessas minorias majoritárias, menos atendimento e mais invisibilidade, né? Mais, né? Enfim, tem a violência obstétrica, né? A gente sabe de muitas coisas assim bem delicadas e bem tristes assim, né? Que acontecem aqui ainda no Brasil, infelizmente. Então, eu acho que estamos todos juntos, né? Junto com o programa, para essa batalha de equidade, assim, para a gente conseguir compreender melhor a história dos mudos, né? A gente conseguir referenciar e a gente conseguir valorizar as pequenas histórias dos desacontecimentos territoriais, para a gente ter com essas crianças e adolescentes uma vida mais digna, né? De direitos, né? A gente falar mais em buscar essa igualdade plena de direitos. Falei um pouquinho aqui para a gente ganhar mais um tempinho. Mas agora vamos começar. Vou explicar para quem chegou agora que, como a gente está agora bem no finalzinho, a ideia hoje, algumas pessoas me escreveram, perdi. Confesso que eu também perdi um pouquinho a hora do webinário. Quando eu fui ver, já era um pouco mais tarde, mas aí entrei correndo e depois assisti completo. Mas muitas pessoas não viram, e eu achei que foi bem esclarecedor. Eu acho que dá para a gente ter uma visão um pouco mais ampla
de todo o processo que a gente tem vivido até agora, né, nesse percurso. Eu acho que o percurso tem essa toada, né? A gente vai recebendo as estações, vai realizando as atividades e vai tendo uma noção maior do que a gente está fazendo aqui, né? O porquê disso tudo. Então, minha proposta é colocar um trecho do webinário, se eu não me engano, são 20 minutos, e aí todos nós assistirmos juntos. E depois disso, eu gostaria muito de ouvir um pouquinho vocês e expor algumas dúvidas que também já chegaram até mim por mensagem, já conversei com algumas organizações e tal. Então, minha proposta hoje é essa. Eu queria saber se tudo bem para vocês, porque eu realmente achei que quem não conseguiu assistir precisa conseguir. Então, vamos garantir pelo menos o nosso espaço de reunião. A gente está falando sobre a mesma coisa, né? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho trechinho para vocês. Vamos buscar. Uau, quantas coisas temos aqui. Deixa eu ver. Vocês me falam se tá com som, tá? Som? Não, tá sem som. Sem? Eita, falei que eu estava aprendendo, né? Já mexi aqui. Mas eu esqueci. Sound. Ó, é nos 3 pontinhos, Não, compartilhar acho que som do agora- computador. Eu acho que agora foi. Vamos ver. Produções realizadas nas estações anteriores. Vou voltar um pouquinho aqui. Pronto. A oportunidade de ver, contar um pouco com mais de detalhes, né? Meninos, João, se puder passar para a gente vai agora para a apresentação de PowerPoint. A gente preparou uma apresentação rápida e básica para vocês, mas que vai trazer detalhes na minha fala, e a gente também vai dialogar por meio das perguntas, tá? Então, vamos lá. Então, o que é a Estação 3? A Estação 3, ela é um convite, né, para revisitar as produções realizadas nas estações anteriores. Então, vocês vão ver que, ao começar a estação, a gente orienta vocês a revisitar essas produções. Ela também é um convite para estabelecer prioridades de ação, de acordo com o olhar atento para o contexto, para os eixos do programa e para a diversidade, que são coisas que a gente vem falando ao longo das outras 2 estações. Também é um momento para vocês definirem as situações desafiadoras para o eixo de desenvolvimento integral e de desenvolvimento institucional, que a gente vai contar um pouquinho mais lá para frente, e de estruturar o plano de intervenção. Podemos passar para o próximo. Então, como é que a Estação 3 está estruturada? Ela está estruturada da seguinte forma: ela tem a primeira, ela tem a atividade de apresentação, e depois ela vai para essa atividade que a gente está chamando de um A, um B e um C. Todas elas são atividades que compõem para você um processo para você fazer o plano de intervenção. A atividade 1A, ela é um convite para vocês revisitarem, né, os documentos de sistematização produzidos na estação 1 e 2, e eles serão nossas referências para subsidiar o caminho do plano de intervenção. É eles que vão ajudar vocês a estruturar melhor o plano de intervenção. A atividade 1B, ela tem a ver com o levantamento das possíveis situações desafiadoras que a OSC vai identificar para os eixos de desenvolvimento institucional e desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, assim como as ações que vão ser propostas para esses eixos. E a atividade 1C é a escrita por si só do plano de intervenção. Podemos passar para o próximo. Bom, a atividade 1A, contar um pouquinho para vocês o que é essa atividade, né? Ela é uma atividade em que a gente orienta que a equipe gestora e a equipe pedagógica revisitem os materiais da Estação 1 e da Estação 2. Por equipe pedagógica, a gente entende todos aqueles profissionais que desenvolvem ação direta com as crianças e adolescentes, que nas OSCs são chamadas de educadores, né? E outros profissionais que podem compor também, monitores, enfim. Mas essa equipe está restrita às equipes de vocês, né, interna,
ela, diferente das outras duas estações, ela não contempla, nesse momento, um diálogo direto com a comunidade, com as crianças e adolescentes, porque isso já foi feito nas outras duas estações. Então, na estação 1, a gente orienta vocês a olharem para o documento de sistematização da estação, que é a atividade 4, né? Então, esse documento da atividade 4, ele contém todas as reflexões que vocês fizeram na estação 1, desde aquele vídeo de apresentação que vocês fazem, a produção da linha do tempo com crianças, com o público atendido, com a família, com a comunidade, com os próprios profissionais. Inclusive, vieram várias coisas bonitas, interessantes e reflexivas para a gente, né? A beleza da reflexão que vocês têm trazendo é muito bacana. E, então, ele sintetiza tudo isso. Então, a gente fala, orienta vocês, e a matriz de desenvolvimento institucional, que é a atividade 3 que vocês fazem. A 4, ela está focada, ela sintetiza a estação 1. Então, a gente pede para vocês olharem para esse documento. Na estação 2, a gente orienta que vocês olhem para os documentos todos os documentos que vocês produziram, mas a gente pede para que vocês olhem o documento 1 da atividade 1 e da atividade 2. A atividade 1 é o mapa afetivo, que foi feito com o público, né, com as crianças e adolescentes, e a atividade 4, como estamos planejando, que foi feita com os profissionais. A gente pede que vocês olhem eles em conjunto, porque eles tinham uma interligação, que vocês olhem para a atividade 2, que é onde chama Território em Foco, que é onde vocês fizeram um diagnóstico a partir do olhar da família e da comunidade. Pede para vocês também olharem para a atividade 3, a produção de vocês na atividade 3, é uma atividade opcional, mas caso vocês tenham feito, que é onde os profissionais preenchem a matriz, né? Se alguma OSC não fez essa atividade, não tem problema, você não considera ela nessa revisão que você vai fazer. E a atividade 5, que é a síntese dos trabalhos, que é onde a gente olha para o resumo de tudo que aconteceu na estação 2. Então, esse momento da atividade 1A é revisitar o que vocês foram fazendo ao longo desses 2 meses. Pode passar para o próximo. Bom, atividade 1B, que é o plano de intervenção. Aqui a gente tem o desafio de escolher 2 situações desafiadoras, uma para o eixo de desenvolvimento integral e outra para o eixo de desenvolvimento institucional. A questão do eixo de articulação no território, ele tá emaranhado com esses 2 outros eixos, né? A gente entende que não é possível pensar o desenvolvimento integral e o desenvolvimento institucional se a gente não tiver uma forte articulação com o território. Então, por isso que não tem uma situação desafiadora específica para articulação no território. Na verdade, a articulação no território, vai estar contemplada na situação desafiadora do eixo de desenvolvimento integral e no eixo de desenvolvimento institucional, assim como as questões relacionadas à diversidade. Uma coisa que eu acho que é importante comentar com vocês, que surgiu um pouco nas dúvidas de vocês, tem a ver com o que são situações desafiadoras, né? Aqui, a gente está chamando de situações desafiadoras desafios que são identificados pelas OSCs para concretizar o desenvolvimento integral e o desenvolvimento institucional. A gente sabe que para colocar em prática o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, para fazer que cada vez mais as crianças se desenvolvam e os adolescentes se desenvolvam integralmente, há muitos desafios a serem superados por todas as organizações. Então, a partir de toda a escuta que vocês fizeram com o público atendido, com família, comunidade, e o olhar para o que vocês têm feito e para a escuta dos profissionais mesmo, é identificar ainda quais são os desafios para vocês melhorarem a questão do desenvolvimento integral institucional, desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A mesma coisa para o desenvolvimento institucional. A gente sabe que toda e qualquer organização, ela está em processo de desenvolvimento, ela tem ainda questões a serem melhoradas, né? O que será que as instituições identificam quando vocês olharam para vocês, né? Fizeram aquela análise da estação 1, olhar para dentro. O que será que vocês identificaram que precisa ser melhorado no desenvolvimento dessa instituição, né? Então, que desafios são esses? A partir do levantamento desses desafios, a gente
oferece alguns instrumentos que a gente vai apresentar para vocês poderem chegar em uma situação desafiadora para cada eixo, né? Assim que vocês concluem, fazem a escolha da situação desafiadora, do eixo de desenvolvimento institucional e de desenvolvimento integral, a gente tem uma atividade ainda nessa 1B do plano de intervenção que vai apoiar vocês a encontrar as ações. Antes de eu falar das ações, eu vou pedir para os meninos passarem para a gente o documento da situação desafiadora, só para a gente ilustrar para vocês. Tá. Aqui, então, esse é o documento que a gente disponibiliza para vocês pensarem em qual seria a situação desafiadora para cada eixo. A ideia do documento, desse instrumento, é que ele apoie vocês nessa escolha, porque vocês podem ter, a hora que vocês forem parar para pensar, bom, quais são os desafios do desenvolvimento integral que a nossa organização identifica, pode ser que vocês encontrem mais do que um desafio, né? Mais do que uma situação desafiadora. Então, a gente elaborou um documento que ajuda vocês a eleger qual seria a situação desafiadora ideal a partir de algumas perguntas localizadas na primeira coluna que a gente faz para vocês. Será que essa situação desafiadora dialoga mesmo com a missão de vocês? Pode ir baixando. Será que ela contempla questões do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes? Enfim, muitas perguntas que vai ajudar vocês aí a ticando sim ou não e olhar e falar, bom, essa daqui tem muito não, talvez não seja o melhor desafio para a gente, para o plano de intervenção. A mesma coisa para o desenvolvimento institucional. Pode baixar mais um pouquinho o documento. Aí, mais um pouco, baixar. Isso. Aí ele está no desenvolvimento institucional. É o mesmo instrumento, com umas perguntas específicas sobre o desenvolvimento institucional, que pode auxiliar vocês a ver se a situação desafiadora é a melhor ou não. Vocês podem ter escolhido, por exemplo, ter chegado numa reunião que vocês fazem sobre isso, ter chegado a 5 situações desafiadoras. Bom, como é que a gente chega em uma? Então, esse instrumento ajuda vocês a chegar em uma situação desafiadora a partir do momento que vocês vão respondendo essas perguntas de sim e de não. Pode voltar para o slide, por favor. Nossa próxima, feito isso, vocês tendo escolhido a situação desafiadora, né, nesse procedimento para cada eixo, a gente pede para que vocês elenquem até 6 ações para cada eixo, que vai ajudar vocês a superar essa situação desafiadora, quer dizer, a deixá-la, né, a melhorar a situação que vocês estão elegendo, e nessas ações é onde a gente vai ver mais concretizada a questão da articulação no território e a questão também de como a diversidade vai aparecer. A gente frisa que é até 6 ações por eixo, isso quer dizer que é no máximo 6 ações. Vocês não precisam fazer 6 ações para cada eixo. Não tem um mínimo, o mínimo é 1, né? Se vocês identificarem que aquela situação desafiadora vai ser contemplada, que uma ação dá conta de resolver aquela situação desafiadora, é o exercício que vocês vão fazer para nos mostrar como, né? Mas é no máximo 6 ações para cada situação desafiadora relacionada a cada eixo. Para isso também a gente elaborou um outro instrumento, pode mostrar para a gente, por favor, João. Não é o PowerPoint, é o documento mesmo, gente, o segundo Word. Isso, não, esse é a planilha, é o outro. Ele chama termômetro, que é o documento das ações. Enquanto o pessoal localiza aqui, a gente queria só detalhar para vocês que as ações que a gente está pedindo para vocês detalhar, né, escreverem no plano de intervenção,
a gente chamou isso de macroações. Isso quer dizer que a gente não chega no miúdo de cada atividade, né? Como é que cada atividade vai ser desenvolvida, mas é importante que vocês nos contem que aquela ação e vai envolver determinadas atividades, mas não precisa explicar como cada atividade vai ser feita detalhadamente, né? Todos esses documentos que a gente está apresentando aqui, eles estão no Google Sala de Aula, viu, gente? Eu só estou antecipando aqui para vocês, para quem ainda não conhece, para vocês terem uma ideia melhor. Pode baixar um pouco, fazendo favor. Então, isso daqui é um instrumento que chama termômetro. A gente só explicar rapidamente para vocês que a ideia é que vocês, ao elencarem as ações que vocês vão realizar para cada eixo, né, para cada situação desafiadora relacionada a cada eixo, vocês levem em consideração 3 aspectos, que é o risco dessa ação, a possibilidade de ela ser executada e a possibilidade de transformação, de mudança que aquela ação traz. E para isso a gente oferece para vocês o instrumento, pode baixar um pouquinho mais, por favor. Pode ir. Que ele ajuda vocês pode parar, a dar um termômetro mesmo, né? A medir um pouco qual que é o risco, por exemplo, baixo, médio, alto daquela ação, dele não dar certo, né? Aquela ação tem um risco muito alto, então talvez ela não seja uma ação boa para ser executada. E a mesma coisa vocês vão olhar em termos de execução, quanto em termos de mudança, transformação daquela ação. Esse instrumento ajuda vocês a avaliarem quais são as melhores ações para serem postas em prática. Se por um acaso vocês já para um eixo elencaram mais de 6 ações, esse é um instrumento que pode ajudar vocês a chegar em 6 ou menos. De repente, também, se vocês já fizeram 6, mas vocês olham para o instrumento e vê que 1 ou 2 talvez não sejam interessantes de serem consideradas, é o momento de vocês repensarem. Pode voltar para a apresentação. Esses 2 instrumentos que a gente oferece para vocês na atividade 1B, eles têm o objetivo de apoiar vocês a chegar nas situações desafiadoras e chegar nas ações. Se porventura alguma organização, alguém de vocês tem outras metodologias para chegar nessa situação desafiadora ou para chegar nas ações, nada impede que vocês utilizem para chegar nessa situação desafiadora e nessas ações, porque estes instrumentos, o preenchimento deste instrumento não é para ser entregue para a gente. O que vai ser entregue para a gente nessa estação é o plano de intervenção, junto com o cronograma de ações e de execução, que a gente vai comentar mais para frente. Pode passar para o próximo. Então, o próximo que diz respeito ao que é o plano. Então, o que é esse plano de intervenção, que a gente está chamando de plano de intervenção? Ele é resultado de todo o processo que vocês vivenciaram no percurso formativo. Ele tem que apresentar as reflexões sobre o caminhar de vocês, né, ao longo das estações. Ele tem que ter, e por caminhar, a gente está dizendo no seguinte sentido: vocês têm em mãos vários diagnósticos feitos por vocês, escuta do público atendido, né? Isso é um grande instrumento para vocês olharem o que vocês vão apresentar no plano de intervenção. Ele deve ter uma escrita clara e objetiva e coerente com esse processo. Ele precisa ser factível, ou seja, tudo que tiver descrito no plano, ele tem que ser possível de realizar, né? Não é o momento de vocês quererem realizar, abraçar o mundo, né? De querer fazer muitas coisas, né? Na verdade, a gente espera que vocês façam escolhas de ações que sejam possíveis de ser realizadas e que a gente consiga almejar um resultado a ser alcançado. Pode passar para o próximo. Bom, aqui é a composição, a gente vai falar detalhadamente agora um pouquinho mais o que compõe, quais são as composições do plano de intervenção. O plano de intervenção deste programa é composto pelo objetivo, pela situação desafiadora, pela justificativa, pelas ações que serão realizadas, pelos resultados esperados, pelo trabalho em rede, pelo um item que chama Grupo Comunitário de Acompanhamento Local, pelo cronograma de execução das ações e pelo plano de utilização do recurso financeiro. Este é o modelo do nosso plano de intervenção, e é ele que tem que ser usado, assim como o cronograma
de execução e de utilização de recurso financeiro. Eu posso mandar um plano de intervenção fora deste modelo? Não. A ideia é que vocês usem este modelo, que a gente criou estes itens, que é interessante para a gente acompanhar enquanto plano de intervenção. Pode passar para o próximo. Então, o que é o objetivo, né? O objetivo refere-se às mudanças que o plano quer promover, né? Então, que mudança esse plano espera promover? O diálogo com as necessidades do território observadas ao longo do percurso e como a diversidade será considerada e o diálogo com a missão da organização são pontos de atenção deste objetivo, né? Então, assim, prestem atenção nisso. Ao propor objetivo, observe, há diálogo com as necessidades do território, que a gente viu ao longo do percurso? Como que a diversidade está contemplada? Qual que é o diálogo deste objetivo com a missão da organização? Daí ele tem um espaço para vocês preencherem o que é a situação desafiadora, né? Aí vocês vão descrever a situação desafiadora para o eixo de desenvolvimento integral e para o eixo de desenvolvimento institucional, né? Acho que vale chamar a atenção de vocês que as situações desafiadoras, elas são um resultado de uma análise das necessidades do território, e elas estão em diálogo com a missão da organização, e como a gente também tem que observar como é que elas se relacionam, né? Se uma situação desafiadora está ou não relacionada com a outra, isso pode estar contemplado.